I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. O grande líder judeu. Houve um líder judeu famoso que causou um efeito grandioso e que nós ouvimos a seu respeito. Porém, uma multidão de nós hoje não sabemos na verdade quem foi ele, o que disse e o que fez. Então, leremos algumas citações dele e algumas histórias a seu respeito. E queremos ouvir o que você pensa sobre ele e depois, no final, ver se você poderá adivinhar quem ele é. Você está pronto? Tudo bem, tentaremos. Estou pronto. Primeiramente, esse líder se preocupava muito com as pessoas enfermas. Na sua época não havia sistema de saúde, mas ele mesmo era médico. Então, olha o que ele fazia. Segundo o médico de sua época, este líder percorria todos os lugares. E quando multidão de enfermos vinha até ele cheio de compaixão, concedia cura a todos e nunca buscava pagamento por isso. Recebia a todos que se achegavam a ele por tratamento. Graças a dezenas de milhares de pessoas, recebiam cura completa. No final, sua taxa de sucesso da medicina estava entre as mais altas da história. Ramban? Ramban? Não, mas foi boa sua tentativa. O que ele fez foi maravilhoso, maravilhoso. Um homem justo. Ele deu-se aos outros. Ele tem um coração enorme. Um homem com esta graça, que é capaz de curar as pessoas sem pedir nada em troca, esse é um grande homem. Quando este líder encontrava pessoas que a sociedade havia rejeitado e considerava eles pessoas ruins, ele não havia dessa forma. Ele sempre procurava uma forma de ajudá-las a sair daquela situação e receber uma vida completa com significado. Quando algumas pessoas corretas o criticaram por passar tempo com pessoas de origens inadequadas, ele respondia: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim os pecadores. E de fato, incontáveis pessoas testemunharam isso, que ele ajudou-os a começar uma vida nova. Por exemplo, um cobrador de impostos corrupto, depois que ele se encontrou com esse líder, decidiu doar metade de seus lucros aos pobres. Eu acho isso muito impressionante. Um líder pode se dar ao luxo de mexer com essas pessoas. Ele buscou a justiça, o que não ocorreu aqui. Precisamos de um líder como esse em nossa geração. Uma pessoa assim é como um Messias que os ajudou quando se encontraram em situação difícil. Assim, eu acho que ele usou de toda a palavra boa. Esta é uma medida de justiça. Há aqui um interesse espiritual, que ele aproximou pessoas da confissão. Parece um líder ótimo. Esse líder também se expressou com a importância da integridade. Ele provou aos líderes políticos e religiosos de seus dias a respeito da hipocrisia e corrupção deles. Ai de vós, hipócritas! Vocês purificam copos e tigelas por fora, mas por dentro estão cheios de luxúrias. Por fora vocês parecem justos aos olhos das pessoas, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Isso é, não apenas ser justos por fora, mas o mais importante é o que está dentro. Tem que ser bom por dentro, mas hoje as pessoas se destroem completamente. Ninguém me parece bom. Na verdade, ninguém se parece bom por dentro. E mesmo entre os religiosos, a realidade do ódio livre ainda não foi corrigida. E nós continuamos a sofrer com isso. Cada um com o seu ego. Quem ele está culpando aqui? Ele está acusando os dois lados. Parece atual.
Isso continua o que eu acho em relação ao grande homem que tens falado a respeito. Estou muito curioso de saber quem foi esse homem. Esse líder também tinha percepção de liderança completamente diferente da maioria das pessoas. Ele ensinou que o caminho para cima, para ser alguém grande, não é pisar nos outros, e sim ajudá-los e suportá-los. Esta é a sua dica. Vocês sabem que aqueles que são considerados governadores dos gentios estão no controle deles e dos grandes que os governam. Porém, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande sobre vós precisa se tornar servo. E quem quiser se tornar líder entre vós deve ser servo de todos. Uau, que dicas maravilhosas! Maravilhoso ensino. Ele é um justo. Um homem que dá aos outros não é um líder. Esta é uma concepção judaica perfeita e definitiva. Ele não apenas falava em ser um líder que serve, mas ele também demonstrou isso em sua vida. Em dias, os convidados entravam na casa e seus pés ficavam sujos de toda sujeira e poeira. Então, o servo lavaria os pés deles. Porém, uma vez, isso foi o que aconteceu. Certa vez, o líder foi recebido em uma refeição de Páscoa, mas de acordo com um dos convidados no início do pedido, o líder surpreendeu a todos quando ele se levantou no meio da refeição, tomou a toalha e seu cinto, despojou água em uma tigela e começou a lavar meus pés, e secou-os com uma toalha que estava dentro. Este atributo é muito importante nos líderes, para não serem imponentes. Ele não tem um segmento de orgulho dos restantes e tolerância. Autocancelamento, submissão, o que há aqui para falar? Como Moisés, nosso mestre, que estava pronto para servir, aqui também. Por causa de feitos exatamente como estes, eles eram grandes líderes que se fala sobre eles ainda hoje. Gostaria de conhecer essa pessoa, que ela estivesse aqui agora. Esse personagem parece muito interessante, e estou começando a ficar curioso mais e mais para saber quem foi esse homem. Você ouviu algumas citações e histórias sobre o mesmo líder. O que você acha dele, afinal? Ele tem um coração de ouro, e na verdade, um homem puro. No resumo, eu acho que fala de um grande homem, espiritualmente, um homem puro, também generoso, justo, à altura do povo que se cura, o mais humilde possível. Estes são recursos com muita sabedoria e muito senso comum. Eu acho que homens levarão muito tempo de trabalho de si mesmo para chegar a tal nível. Parece um bom homem, não parece muito um humano. Tipo, é difícil para mim acreditar que houve ou há um homem assim, mas se há, eu a parabenizo. São simplesmente recursos divinos que na maior parte do tempo são atribuídos a Deus. O amor a Israel dele é superior de aproximação. Um amor a Israel de um judeu justo. Com muito amor a Israel e um grande coração. Isso parece muitíssimo, ao meu ver, como o Messias. Quem é esse? E se ele está vivo agora, eu o admito. De verdade. Quem poderá ser esse? Agora chegamos à grande pergunta. Quem vocês acham que ele é? Eu diria é Ramban. Ramban? Não? Poderia ser Gandhi? Algo? Não é Sócrates? Um homem bíblico, talvez? Preciso de uma dica primeiramente e saberei. Não sei. Não tenho ideia de quem estamos falando aqui. Se é uma pessoa, de uma forma ou de outra, não faço ideia. Não conheço nenhuma história aqui.
Me parece familiar sobre quem vocês podem estar falando. Uma citação, na minha opinião, que me lembro, ele é no Novo Testamento? Eu suponho que seja Jesus. Quem foi ele? Este é Yeshua, Jesus. Muitos de nosso povo hoje o conhecemos por Yeshua, mas seu nome verdadeiro é Yeshua. Você imaginou que fosse Yeshua? Não. Sim. Isso faz sentido. Na verdade, como não pensei sobre isso, na verdade, se eu tivesse pensado mais profundamente, teria pensado nele. Não se fala nele muito por aqui, mas na TV e nos filmes é o que se vê por aqui. Descrevem-no como um homem perfeito. Se Yeshua foi assim, então ele também é um ser grandioso. Isso é bem-vindo. Talvez seria bom reexaminar se termos a percepção de que não queremos aprender nada dele? Com certeza não. Com certeza não. Não temos nada a aprender dessa percepção. Há apenas alguns minutos antes. Essa é uma percepção judaica perfeita, definitiva. Só um momento. Você há pouco disse que me deixaria falar. Disse que me deixaria falar. Chega. Tudo bem. Tudo bem. Há poucos minutos antes, o amor a Israel é alto e de aproximação. Amor de judeu justo a Israel, de um judeu justo. Houve 9 judeus excelentes que viveram aqui em Israel, que o viram pessoalmente. Viveram com ele para contar durante anos. E foram eles que nos deram todas essas citações e todas essas histórias sobre o que ele fez. Por volta do último século, centenas de milhares de judeus, incluindo professores, rabinos e seculares, fizeram uma pesquisa. E o começo da pesquisa é, na verdade, sobre quem era Yeshua, com base no que ele falava e no que ele realmente fazia e dizia. E eles chegaram a conclusões surpreendentes. Olha esta. O Dr. Yosef Klausner, professor de História da Universidade Hebraica, explorou sobre a vida de Yeshua. Chegou à conclusão que ele é um judeu como todo judeu, e ainda mais judeu que Hillel. Ele nasceu como judeu, viveu como judeu e foi morto como judeu. E, na verdade, ele mesmo disse que não veio estabelecer uma nova religião. Olha a citação dele. Não penseis que eu vim cancelar a lei e os profetas. Não vim cancelar, mas sim cumprir. Finéias Lapi, historiador judeu da religião, disse sobre Yeshua: Yeshua foi completamente fiel à Torá, assim como eu espero ser. Eu acredito que Jesus foi mais fiel à Torá do que eu, um judeu religioso. Isso parece, portanto, alguém que veio fundar nova religião ou alguém que foi fiel ao Deus de Israel? A segunda possibilidade, fiel ao Deus de Israel. Grande parte de nosso povo hoje conhece Yeshua como alguém que fez perseguição contra o nosso povo. Mas, à luz do que você leu agora, tudo o que ele enfatizou ele não fez perseguição. Porque ele deu exemplo de amor até mesmo aos inimigos. Ele deu exemplo de sacrifício e nunca aprendeu a odiar aos outros. Será que você aprendeu algo novo de todas essas histórias e tudo o que você leu? É verdade que sim. Aprendi sobre Yeshua, coisas não como me disseram e contaram. Abriram-me os olhos em algum ponto. Não julgar as pessoas pelo que dizem, e sim simplesmente verificar você mesmo.